filhos pequenos, então eu dividia a faculdade com eles e eu queria ser muito boa na faculdade. Então, eu realmente estudava muito. Você, então, casada, né? Casada. 2 filhos e foi fazer faculdade. Fui fazer faculdade. E já tinha... Eu poderia ficar naquela situação que eu estava, né? Mas eu não sou uma pessoa acomodada. Então, fiz a faculdade e eu sempre soube o que eu queria na faculdade. Atender paciente em consultório. Na verdade, durante a faculdade, eu nunca pensei em ser empreendedora na área da nutrição, muito menos na área da educação. Mas o empreendedorismo está lá na infância, quando eu comecei a vender hamster na escola para comprar um aquário de hamster. Eu ensinava, dava aula como criar o hamster, enfim, a diretora da escola chamou a minha mãe, reclamou porque eu não podia fazer aquilo. Então, o empreendedorismo já vem ali desde os 8 anos. Com 16 anos, eu também vendia roupa, fazia roupa, vendia roupa. Então, durante a faculdade, claro, me dediquei à bioquímica, à fisiologia, fisiopatologia, bromatologia, composição de alimentos, técnica dietética, anatomia, embriologia, enfim, me dediquei às matérias da ciência da nutrição, mas pensando no meu consultório. E sempre pensando que eu teria o meu consultório. Eu me formei, eu fiz algumas amizades na faculdade, acho importante fazer amizades na faculdade, que te tragam um crescimento, assim, que te tragam um crescimento pessoal. Porque, assim, você tem, a minha opinião, a pessoa quando vai cursar, entra em qualquer projeto, você tem que observar quem daquele grupo vai ter alguma relação com você que possa não é te trazer vantagens, mas que possa trazer crescimento para você. Você era mais velha lá na sua Não, eu tinha amigas mais velhas. Isso foi turma? legal. Tinha uma procuradora da Justiça. Então, nós fizemos um grupo de 1, 2... Éramos 4 as mais velhas. Eu era mais nova das mais velhas. Tinha mais velha do que eu. E, para mim, foi de muito aprendizado, porque todas já tinham carreiras e profissões formais. Então, eu aprendi a escrever melhor, eu aprendi a falar melhor, eu aprendi a fazer resumos, porque eu não sabia fazer. Eu era muito insegura por ter ficado tanto tempo sem estudar. Eu achava que eu não era capaz. Eu passei por tudo isso. Até que começaram os seminários. Na faculdade, era obrigado, tinha muito seminário. Então, você tinha que fazer aulas ao vivo. E eu vi que eu me saía muito bem naquelas aulas. Aula ao vivo, quer dizer, tem que entender, hoje em dia a gente fala ao vivo, é isso aqui, né? Ao vivo lá era sala de aula, né? Com um projetor com então, transparência, que não existia ainda. Não era no PowerPoint, era transparência. Uma máquina, você botava... E eu dava aula, eu estudava, eu me dediquei muito à faculdade. Então, eu me preparei na faculdade para ser um profissional muito bom. E eu percebi que quando a gente foi chegando nas matérias mais específicas, foi aí que eu fui me sobressaindo realmente cada vez mais. E como é que foi depois que você se formou? Enfim, esse é o período de formação. Como é que você foi... a especialidade que você escolheu, como é que você fez essas... Como é que você buscou trabalhar na clínica, né? Como é que você foi? Você fez pós-graduação? Você foi fazer alguma formação? Como é que foi a continuidade? Logo que eu me formei, logo que eu me formei, eu já entrei numa pós-graduação imediatamente junto com 3 amigas, que era uma pós em nutrição funcional. Era pesado, que era sábado e domingo, de 8 às 8. Foi mais 2 anos de dedicação. Porque festas de criança, fim de semana, festas de família, eu realmente ia de 8 às 6 da tarde, quer dizer, eram 8 horas, 9 horas por dia, continuei estudando muito. E, ao mesmo tempo, aquele lado empreendedor, né? Eu também, durante a faculdade, fiz uma formação em personal diet. O que é personal diet? É simplesmente você levar a nutrição para a casa da pessoa. E quando eu falo nutrição, pessoal, não é comidinha. Quando eu falo nutrição, é ciência da nutrição. Que entra uma anamnese clínica, que entra avaliação antropométrica, avaliação da composição corporal, avaliação dos exames bioquímicos. Isso aí você faz tudo no consultório, essa avaliação... O personal diet, sim. Você vai... O personal diet, eu vou na casa do cliente.
E faço isso tudo na casa dele. Mas acrescento a orientação da cozinheira ou do próprio cliente e faço um cardápio para aquela família ou para aquele paciente. Logo que eu me formei, e ainda nessa pós-graduação, eu já comecei a trabalhar até junto com uma amiga minha, eu fiz essa formação e o que eu entendi? Eu precisava empresariar o personal diet. Não podia chegar uma nutri que chega no consultório, cheguei. Não, tem profissional, você leva a balança, você leva o estadiômetro. O estadiômetro é para medir a altura. Eu levava tudo. Então, ia com uma roupa formal. Você não chega assim na casa de um cliente. Mas, Luciana, então, isso aí você está falando, mas como é que era a sua vida? Quer dizer, você trabalhava, você tinha a sua casa, como é que você administrava? Porque a gente sabe que é difícil, né? A mulher, né? Ela ter uma profissão, ter tripla a casa. jornada. Sim, tripla jornada. Mas eu estou perguntando como é que você tocava o barco? Bom, vamos lá. Eu tive muita sorte, que eu tive uma mãe muito presente, que me ajudou bastante. Tive um sogro e uma sogra também que me ajudaram muito. E um marido que saía com os filhos para eu poder estudar. Falava, tem prova segunda-feira. Ele saía e eu conseguia dar conta disso na faculdade. Quando eu terminei a faculdade, ficou mais fácil, porque eu só tinha pós-graduação no final de semana. E durante a semana eu conseguia fazer a rotina das crianças e começar a criar a minha carreira, né? Investir na minha carreira. Então, eu comecei a investir como? Fazendo logotipo, criando site, produzindo o meu material, criando uma apresentação e batendo na porta dos médicos. Aliás, isso é uma coisa importante. Durante a faculdade, eu ia nos médicos, eu falava assim, olha só, estou fazendo faculdade de nutrição. Quando eu me formar, você vai me indicar seus clientes. Intimidação. Não tem esse negócio de, não, eu sou muito boa. Deu certo. Deu certo. Te indicavam. Sempre dava assim. E eu ia. E olha só, gente, espera lá. Parece fácil, não, mas era assim, tipo assim, 10 nãos para um mais ou menos. Tá? O não você já tem. Exatamente. Mas eu acho que isso daí é uma. Eu escutei uma. Eu vi um podcast e eu não lembro quem é que me estava falando sobre isso, né? Que ele. Daqui a pouco eu vou lembrar quem foi. Era investimentos, né? Quer dizer, a pessoa quer investir em alguma coisa, ele faz várias tentativas e ela não desiste na primeira, né? Quer dizer, ela sabe que em algum momento o seu projeto ele vai andar, porque é uma confiança da pessoa. Você tem que ser consistente, frequente e ter um plano de ação, né? Quer dizer, plano de ação eu fui descobrir depois que eu fiz a minha formação pela Sociedade Latino-Americana de Coach. Aí eu fui aprender o que é, né, um plano de ação, como você mensurar metas, como você organizar os projetos. Isso eu fui aprender depois. Mas, intuitivamente, eu já fazia isso. Então, por exemplo, o meu personal diet, para vocês terem ideia, em 2008 ou 2009, eu cobrava um serviço R$4.000 e pagavam. Então, assim, por que eu estou falando de valores para vocês? Porque hoje você encontra, às vezes, nutricionistas que vai na casa do cliente e cobra R$150. E por que eu conseguia cobrar isso? E por que esses clientes acreditavam em mim? Porque eu levava tudo muito organizado, um trabalho realmente completo, 360 graus. Você ficava disponível para a família? Mais ou menos, eu implementava um planejamento nutricional para aquela família. Então, tinha começo, meio e fim. Então, primeiro eu ia lá, analisava a família inteira, fazia avaliação. Depois eu entregava um diagnóstico nutricional de cada membro da família. Que normalmente era raro eu pegar um cliente. Tinha às vezes homens que moram sozinhos, né? Mas a maioria eram famílias. Então, você fazia o diagnóstico de todos os familiares, depois você produzia o cardápio, depois você fazia o treinamento das cozinheiras. Depois, eu tinha uma paciente que ela gostava de marcar comigo toda sexta-feira. O marido dela era político, ele chegava sexta-feira, porque eu deixava um banquete na casa dela, né?
E aí, lá no Joá, não esqueço disso, que era muito trânsito. E, enfim. Então, era muito legal, porque, assim, vocês lembram daquela... Eu esqueci o nome de uma inglesa que fazia um programa, acho que foi no GNT, que ela ia na casa das pessoas, só que ela era muito grosseira, né? E ela, não sei o quê, oi, você vai ficar, você quer, você vai morrer. Ela fazia uma coisa assim, óbvio que eu jamais ia fazer. Eu esqueci o nome dela, mas ela era interessante. Mas eu levava uma lupa, eu olhava a geladeira toda, eu transformava a cozinha daquele paciente numa cozinha nutricionalmente adequada, inclusive do ponto de vista de microbiologia, contaminação cruzada, panelas, por aí vai. Gente, nutrição é uma ciência muito ampla. Luciana, vamos dar um salto para a atualidade. Fala um pouco. A Luciana ela organiza um projeto, um evento. É um evento forte, né? Com mais de 2.000 pessoas. Quantos convidados? O último evento a gente teve 1.600 congressistas. 1.600 congressistas. Eles são da área da saúde. Da área da saúde. Isso. Mas o evento de congressistas... Nutricionistas, médicos, educador físico. Para profissionais e estudantes da área de saúde. A área da saúde, isso. Então, fala um pouquinho sobre esse ano. Esse ano vai ser no convento... Expo Mag, onde na Sul América? Não é mais Sul América, é Expo Mag. Expo Mag. Fica onde? Fica no centro. No centro da cidade. É um grande centro de convenções. Centro de convenções. A 12 minutos do aeroporto, fácil acesso, estacionamento. Para quantas pessoas? Como é que conta um pouquinho sobre esse evento? Porque ele não é um evento especificamente de nutrição e medicina. Mas, gente, o que acontece? Nutrição integrativa. Aí inclui genética, fitoterapia, nutracêutica clínica, farmacologia, fisiologia do exercício. Então, tanto qualquer área da saúde, você tem áreas afins, né, que se comunicam, que é importante você conhecer. Então, por exemplo, o nutricionista hoje que não sabe... que não conhece o exame genético, ele está um pouco assim fora do avanço, não tá né? Atualizado. Não está